Bom, estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais dos nossos parceiros. Eu sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro Por Dentro do Mercado. E quem está aqui no nosso estúdio hoje é o Rui Campos, dono da Livraria da Travessa. Prazer em receber você aqui na nossa casa, Rui. Prazer é todo meu, Simone. Eu queria começar falando um pouquinho desse crescimento da Livraria da Travessa, que é super animador para a gente aqui do Grupo Editorial Record. É a Travessa que tem esse nome porque o primeiro endereço dela era na Travessa do Ouvidor, né, no centro do Rio. E hoje são quantas lojas? São 12. São 12. E além do Rio, tem São Paulo, Niterói, Ribeirão Preto, Brasília e Lisboa, não é isso? Como é que foi essa expansão? Porque a Travessa tinha muito uma cara de ser uma livraria do Rio de Janeiro, né, com a cara do Rio. E como é que foi isso de chegar até Lisboa também? E tem um projeto, como é que é essa expansão? E o que vem por aí? A história da Travessa ela é uma história muito interessante, assim, porque não tem assim, não é uma coisa que vem de um plano de negócios. É tudo meio assim, random house que a gente brinca, né? Porque foi tudo por conta do acaso mesmo, assim, né? Eu, nos anos 70, me tornei livreiro, acabei assumindo a direção de uma livraria, e o crescimento foi totalmente assim não era em torno de um projeto de expansão, foram oportunidades, foram convites, foram momentos em que a gente enxergou lugares onde a gente achava que a gente conseguiria reproduzir aquela proposta que a gente tinha. Eu me lembro muito bem assim da gente, quando era só a Travessa do Ouvidor 17, que era a livraria da Travessa, e a gente, na época, eu só tinha um sócio, que era o Roberto, e a gente falava assim, podemos ir para Ipanema, porque essa livraria está muito madura, está muito pronta, está muito bacana, é uma coisa que merece ter uma vitrine em Ipanema. Uhum. Né? Então a gente abriu a Ipanema. E todas as outras... Quanto tempo foi, assim, de você ter a primeira Travessa até abrir a de Ipanema? Quantos anos? Uns 6 anos, 7 anos. Tá. Mas eu tenho uma historinha anterior, mas a Travessa começou em 86 e a gente abriu... Não, então é mais tempo que a gente abriu, e eu vou me perder nas datas, mas a gente abriu Ipanema talvez em 98, 97, enfim, estou perdendo. Aproximado, não tem problema, só para a gente ter uma ideia assim, de quanto tempo foi gestado isso, né, essa mudança. Aí eu me lembro que a gente fez uma coisa absolutamente ousada em termos empresariais, que foi alugar uma loja em Ipanema. E eu me lembro de uma historinha muito legal que a gente abriu e ia com aquela expectativa, né, de como é que ia ser. Era uma coisa, a gente não tinha direito a errar. Se a gente errasse, a gente acabava ali. Né? E a gente abriu a loja e tem aquela coisa da gente vendo a reação do público. Aí entrou um casal e olhou e falou assim, há quanto tempo tem essa livraria? Aí a gente respondeu, né, a gente abriu hoje. Aí o casal falou assim, puxa, mas parece uma livraria que está aqui há 100 anos. Porque esse espírito, né, essa coisa. Então acho que isso é bem o espírito do que é a Travessa. E todas as outras foram mais ou menos uma reprodução desse mesmo movimento. Lugares que a gente enxergava uma possibilidade interessante, que a gente achava que poderia reproduzir lá nossa proposta, interpretar o desejo do cliente, e a gente vai. Eu queria que você destacasse esses 2 pontos de venda que eu acho que são assim, bem específicos, que é a livraria em Lisboa e também a Flip, que foi um ponto que vocês começaram, que deve ter uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu me lembro até que no seu primeiro ano da Flip, eu encontrei você na livraria, acho que na sexta-feira. Eu perguntei, e aí, como é que tá? Aí você falou, muito mais do que assim, a gente ia em meta, a gente não imaginava que fosse vender tanto. Né? Então eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que elas são os 2 pontos diferentes, né, das outras que são o Brasil, né, do Brasil e a da Flip, que é uma coisa sazonal, né? Não, é muito interessante. Assim, a história da Flip, eu acho genial, né? Porque a Flip
é uma coisa, né? Um barato, assim, privilégio, é um marco assim, para o mercado editorial brasileiro. Né? Assim, quanto que valorizou o livro, quanto que valorizou o autor. Foi realmente uma história linda. E a história da Travessa com a Flip, ela começa no começo da Flip. Né? 10 anos depois que a gente se tornou a livraria da Flip. Mas desde a primeira Flip, a gente viu a primeira, que foi pequena. Uhum. Na segunda Flip, a gente já foi como ouvinte, como participante, a gente já foi em grupo, já foram assim 30 livreiros da Travessa. A gente transformou assim no nosso... Era tipo uma premiação anual. A gente fazia um concurso interno para escolher os livreiros que a gente convidava para ir para a Flip. A gente aluga, até hoje, a gente aluga casas, acomodava esses livreiros e a gente acompanhava a Flip. E quem fazia a Flip era outra livraria, a Livraria da Vila, que fazia. E em 2012, o Mauro Munhoz, que é o diretor da Flip, ele procurou a gente muito em cima da hora, assim, 2 meses de antecedência, uma coisa assim, pedindo que a gente fizesse a Flip, que ele queria que a Travessa fizesse. Ele falou, não, impossível, a gente não tem 2 meses, a gente não vai conseguir fazer. Mas aí, enfim, mais uma vez a gente cedeu, assim, pela paixão que a gente tinha, e a gente fez a Flip. Realmente é impressionante, né? Assim, você tem lá 4 dias e meio de atividade e é incrível a quantidade de livros que se vende e a interação que a gente tem com o público, né? E como é que o público adora, né? As pessoas vão para Paraty, aí você fala, bom, a pessoa ela pode comprar isso na Travessa na semana seguinte, mas não, ela quer comprar ali, porque é um souvenir, né? É aquela coisa, essa coisa mágica do livro, né? Que é uma coisa que não se explica. Né? Assim, tipo, houve um tempo que se imaginava que a coisa eletrônica poderia substituir o livro. Né? E, na verdade, isso pelo contrário, né? Está acontecendo o contrário. A gente acaba de fazer uma visita agora aqui nas instalações da Record, que loucura, né? Você vê aqueles corredores, que produção, o tamanho dessa paixão que é esse objeto, né? Uhum. Que alguns anunciaram que ele era obsoleto. Que ia acabar, né? Ia acabar, caramba, né? O tamanho dessa paixão está refletido aqui nesses milhares e milhares de toneladas de pilhas de livros e aquela expedição. Eu estou ainda sob o impacto dessa visita, foi uma coisa muito, muito impressionante. Então a gente, a partir de 2012, começou a fazer a Flip e tem feito desde então. E teve 2 anos que ela foi virtual, né, infelizmente, com todo o problema que tivemos. Mas agora voltou a toda. 2022 foi espetacular. Esperamos que 2023 também seja. Ah, nós também. Então é um motivo de orgulho, a gente continua indo. E os livreiros adoram ir para a Flip trabalhar. Tem uma disputa para ver quem vai ser selecionado para trabalhar na Flip, em Paraty. É uma delícia. E a de Lisboa? A de Lisboa foi assim uma ilustração perfeita dessa coisa, dessa paixão, assim, né? Porque a gente sempre frequentei Lisboa, na verdade, né? Você acaba férias, né? O melhor lugar para férias de verão, se você quiser ir para o exterior, o melhor lugar é Lisboa, porque o inverno lá são 10, 12, 13 graus, né? Uma coisa... É incrível, um simples, um bom casaco, está resolvido, né? Você não tem aquele inverno europeu. Então eu ia muito, final de ano, a Lisboa. E comecei a conhecer pessoas lá, né? Eles lá têm uma cultura do livro, né? Assim, uma coisa muito, muito forte. O escritor, o poeta lá eu tenho um amigo poeta que a gente foi algumas vezes junto, a gente vai muito junto. Eu falo, vocês aqui são os príncipes, né? Porque a poesia lá tem uma importância, os poetas, quantidade de eventos, de premiação e entrevistas e palestras, conferências que ele participa, que a gente vai lá. É impressionante. Então tem esse amor pelo livro lá, essa profundidade na relação com a literatura.
e com a escrita lá, é uma coisa que é muito especial mesmo. E a gente ali, um empresário que tinha uma operação que chamava-se Casa Pau Brasil, que era uma multimarcas brasileira, que tinha várias operações brasileiras. E ele convidava, e eu dizia, olha, não faz o menor sentido atravessar o Atlântico, eu não tenho estrutura, isso não faz nenhum sentido. Mas aí a cada ano que eu ia lá, me encontrava com ele ia seduzindo. E eu conheci uma coisa em Lisboa que eu não conhecia, que é o bairro Príncipe Real, que é um bairro espetacular de Lisboa. E a gente começou a se encantar com a ideia. Porque o Príncipe Real ele fica numa posição geográfica na cidade, assim, uma coisa muito interessante. Você está perto de todos os lugares, que fica no alto, né? Como se fosse uma Santa Teresa de Lisboa, mas com um comércio muito qualificado, os melhores restaurantes, lojas de alta qualidade, desde as tradicionais lojas portuguesas, lá até essas novas marcas que estão se estabelecendo ali em torno da Praça do Príncipe Real. E aí finalmente surgiu uma loja, que era uma loja de móveis, que ia sair e tal, e eles nos convidaram. Os proprietários do imóvel, tudo queriam muito que a travessa fosse e tal. A gente cedeu, né? A gente cedeu a essa ideia. Parecia uma coisa muito difícil, mas a gente está muito feliz, assim. Que bom. É uma coisa, porque toda essa coisa da aproximação do Brasil com Portugal, né? Assim, os brasileiros em Lisboa, né? A gente brinca que é o Rix Bar do Casablanca, que era aquele lugar onde os exilados todos iam para se encontrar, para procurar os compadres, os patrícios. A livraria tem um pouco isso, né? Tem muito esse público brasileiro que vai lá e se sente em casa, né? Se sente aquela coisa. Você é um bairro com muitos estrangeiros, muitos franceses, ingleses, italianos, você vê muito ali. E o público português, né? Que é esse público apaixonado, né? Que adora ver edições diferentes, porque a gente leva muito livro brasileiro. Então a gente vende muito livro português, publicado em Portugal, mas assim, quase a metade são livros publicados no Brasil, que a gente vende as edições daqui. Além de livros da Europa inteira, livros do mundo inteiro a gente tem lá. Então é uma loja, é uma delícia. Agora, esse acervo lá de Lisboa, claro que tem os livros de Portugal e os livros brasileiros. Mas as outras travessas aqui do Brasil, tem diferença dos acervos? Elas têm particularidades? Como é que é isso? E as vitrines também, elas têm um mesmo... Elas obedecem tem assim, vamos fazer uma vitrine de um tema tal. Todas fazem do mesmo tema ou cada uma tem a sua particularidade, cada loja? Como é que é isso? Nossa, é bastante interessante isso. Voltando um pouco a coisa do livro português, também uma coisa que a gente achou que seria muito interessante ter a livraria lá, para poder incrementar esse fluxo, né, não só de mandar livro português para lá, mas de trazer livros portugueses para o Brasil, né? Entre as nossas lojas, é interessante isso, porque cada uma tem uma característica, né? Mas assim, se eu for traduzir isso em número, a gente poderia dizer assim que 70%, 60% é o básico, que é aquilo que vende em todas as lojas. Você pega o livro tal, ele vende em todas as lojas. Mas cada uma delas tem uns 30%, 40% que são muito específicos daquela região, né? Daquele público que frequenta ali, né? Até tem uma historinha que eu acho que é bem ilustrativo. Um cliente, isso aconteceu comigo. Eu estava em Ipanema, ali no atendimento, na loja de Ipanema, aí um cliente entrou assim, achou legal e tal, olhou e falou assim, puxa, quem escolhe os livros aqui? Aí eu disse, você.
Porque é isso, né? Assim, eu acho que o papel, a boa livraria, é a livraria que interpreta o público que está ali. Né? Não faria sentido, não faz sentido você estar num lugar e aí você tem um modelo de livraria que deu certo em Ipanema, aí você vai para Barra, vai fazer uma livraria, você faz igualzinho. Não, você tem esse 60% que é aquele básico, que é igual, mas você vai lapidando né, o seu acervo para que ele converse com aquele público que frequenta aquela livraria ali. Né? Essa é a missão. Né? Sim. A missão de você promover esse encontro adequadamente. Agora você falou desses, tem uns 60% de livros que vendem em todas. O Alfredo Machado, fundador aqui da Record, ele tinha uma teoria que era importante vender os best-sellers para poder produzir os outros livros, né, que não vendem tanto. É isso que sustenta o mercado, assim, essa bibliodiversidade, de você ter os livros que vendem muito e ter também todas outras opções, porque é uma gama de livros. Você mesmo acabou de falar que andou aqui na nossa gráfica, na logística, é muito livro, é muita opção que a gente tem, né, oferecer, imagina juntando tudo, né, o que você vai ter na livraria. Não, a gente andando ali no corredor, teve uma hora que eu parei e falei, viva o best-seller. Né? Porque o best-seller, na verdade, pode ser qualquer livro. Né? Desde que venda bem, passa a ser um best-seller. Mas, assim, existe um equívoco a coisa de você... não, só é importante é o livro que tenha um conteúdo mais assim, mais assado. Não, o livro, cada livro tem seu leitor, né? Tem público. Se não tiver público, a editora não vai se interessar em fazê-lo, né? E o best-seller é realmente o que financia a máquina, né? Isso é o X da questão. É o X da questão. O mercado de livros, a missão da transmissão da herança cultural, ela depende do best-seller. Por isso que é muito ruim quando você pega por exemplo, né, vamos ilustrar isso, você pega uma empresa qualquer que não é uma livraria que tem a missão de levar, promover o encontro do leitor com qualquer livro, né, com um livro que tenha interesse para o leitor. Ela só usa o livro, o best-seller, como atrativo para alguma operação e tira das livrarias que mantém toda essa bibliodiversidade viva, tira esse rendimento, porque esse rendimento do best-seller é que patrocina a Record, é que patrocina a Travessa, é que patrocina toda a livraria do mundo, né? Vive a venda do best-seller, né? Você não tem uma livraria que, você pode até ter uma coisa de um nicho muito específico, uma livraria que, aqui só trabalho com esse livro de música andaluza do século XVIII, que vai ter uma venda por ano. Isso é fundamental, mas você não vive disso. Né? Você vive do best-seller. Então é muito importante. A missão do mercado é lutar pelo best-seller, pela preservação do best-seller, não deixar que ele seja capturado por operações alienígenas. Rui, para encerrar, queria te perguntar se você está otimista. Agora, ano novo começando, governo novo, a pandemia, aqueles anos terríveis, né, que tudo ficou fechado, você até citou a Flip, que ficou virtual. Você está otimista? Olha, não tem como não estar, né? Depois de ter passado pela pandemia e ter saído do governo anterior, esse ano é um ano de reconstrução, é um ano de otimismo, né? Porque a gente escapou de 2 tragédias, né? Então é um ano de reconstrução, acho que a gente realmente tem que estar otimista e realmente esse janeiro está espetacular, né? A gente teve um dezembro bom, o Natal foi interessante, janeiro está espetacular, espero que continue assim. Muito bom. Rui, super obrigada, um grande prazer ter você aqui, tá visitando a gente, visitando aqui o nosso estúdio, a nossa Casa do Livro, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui.
Eu que agradeço. Eu sou Simone Magno, esse é o Por Dentro do Mercado. Não deixe de conferir também outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube e tem novidades também nos tocadores de podcast. Um beijo grande.